Paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos que vão estar assistindo este vídeo. Eu sou o pastor Cristiano Mendes e neste momento eu gostaria apenas de estar trazendo aqui uma reflexão. E a nossa reflexão de hoje, nós vamos estar baseando um personagem bíblico na qual, com certeza, a sua história serve de um grande exemplo para a vida de todos nós. Um exemplo de fé e de perseverança. Um exemplo de fidelidade para com o nosso Deus, para com o nosso Criador. Nós vamos falar na reflexão de hoje acerca de um homem chamado Jó. Queridos, todos nós, ou a maioria de nós, conhecemos a história de Jó. Sabemos o que ele passou, sabemos o que ele enfrentou, como também sabemos quem ele era antes da prova que ele enfrentou. Estarei falando acerca disso nesta noite. É uma história bastante, digamos assim, triste, mas ao mesmo tempo uma história feliz, porque ela termina de uma forma maravilhosa. Ela termina Deus mostrando a sua fidelidade para com o homem. E para que você possa entender melhor, talvez você que não conheça muito bem a história, Jó, ele era um homem muito rico. Querido, quando se fala de riqueza, está falando de Jó. Segundo a palavra de Deus, ele era o homem mais rico da sua região naquela época. O homem mais rico do Oriente naquela época. E a riqueza de Jó não fez com que ele se desviasse de Deus. Não fez com que ele se afastasse de Deus. Não. Pelo contrário. Totalmente pelo contrário. A riqueza de Jó só fez com que ele se aproximasse muito mais de Deus. E fosse uma pessoa íntegra e reta diante do Criador. A Bíblia diz que Jó, ele era muito respeitado. Ele era respeitadíssimo naquela região. E ele tinha uma família maravilhosa, apesar que os seus filhos davam muito trabalho. A Bíblia diz que ele tinha 10 filhos, se eu não me engano era 7 filhos e 3 filhas. Só que a Bíblia diz também que Jó, ele se preocupava com seus filhos. Ele sabia que os seus filhos estavam cometendo erros contra o Criador. Ele sabia que os seus filhos estavam pecando contra o Criador. E isso é fato. Quando a Bíblia diz isso, ela também mostra um certo cuidado que Jó tinha para com seus filhos. Um cuidado de pai. Um cuidado de um pai que ama os seus filhos e sabe dos seus erros. E a única opção que Jó achou foi estar se levantando de madrugada para estar orando e sacrificando pelos seus filhos. Isso a Bíblia diz que ele fazia sempre. Só que, por incrível que pareça, algo terrível aconteceu. Segundo a palavra de Deus, quando os filhos de Deus foram se apresentar a Deus, Satanás foi juntamente com eles. E a Bíblia diz que Satanás ouve da boca do próprio Deus os elogios. Viste o meu servo Jó, um homem íntegro, fiel e temente ao seu Deus. E Satanás diz para Deus assim: olha, Senhor, como que ele não seria temente? Como que Jó não seria justo? Como que Jó não seria fiel? Tudo que ele precisa o Senhor já deu. Ele tem riquezas, ele tem uma família, ele vive feliz. Dessa forma, qualquer um é temente, qualquer um serve ao Senhor. E Deus,
para provar para Satanás que Jó ele não era justo simplesmente por causa das suas riquezas, a Bíblia diz que Deus ele fala para que o inimigo tocasse em tudo que ele tinha. Então nós vamos ver no que vai dar. Jó, ele de fato tinha um coração íntegro diante de Deus e Deus sabia disso. Deus sabia muito bem que Jó era fiel de verdade. Deus conhecia o coração de Jó. E a Bíblia diz que Satanás tocou em tudo que Jó tinha. Jó estava lá tranquilo, cuidando das suas coisas, e de repente um dos seus servos chega e diz: Jó, algo terrível aconteceu. Os sabeus vieram, pegaram todas as jumentas, pegaram todos os bois, levaram tudo, e os servos mataram a fio de espada. Só eu escapei para te trazer a notícia. Querido, isso já era mais do que o suficiente para Jó blasfemar contra Deus. Aliás, por muito menos nos dias de hoje as pessoas blasfemam contra o Criador. E de repente a Bíblia diz que antes que este servo terminasse de falar, chega outro e diz: Jó, algo terrível aconteceu. Desceu fogo do céu, queimou todas as suas ovelhas, todos os servos, só eu escapei para te trazer a notícia. Não tem mais nenhuma ovelha. Isso poderia ser o fim para Jó. Mas não para por aí. De repente, antes que esse acabasse de dar o recado, chega outro e diz assim: olha, Jó, aconteceu algo terrível. E agora já era a terceira notícia. Em um único dia, em uma única hora, em um único momento. O terceiro servo chegou e falou: Jó, os caldeus vieram, se separaram em bandos, levaram todos os camelos, mataram todos os servos, só eu escapei para te trazer a notícia. Nesse momento, Jó já tinha perdido tudo, toda a sua riqueza, todos os seus bens. Já era para ele estar destruído. Se parasse por aqui, estava ótimo. E isso tudo no capítulo 1 do livro de Jó. Do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 12. Tudo isso aconteceu. Do capítulo 1 ao versículo 12, Jó era rico e empobreceu. E agora nós iniciamos no versículo de número 13 em diante do primeiro capítulo de Jó. Jó agora é pobre. Jó agora não tem nada. E de repente chega mais um servo e diz assim: olha, Jó, a pior das catástrofes aconteceu na sua vida agora. Seus filhos e suas filhas estavam todos reunidos em uma casa e de repente veio um vento nos quatro cantos da casa, a casa caiu sobre eles e todos os seus 10 filhos morreram. Querido, isso é terrível. Isso é terrível. Imagine você no lugar de Jó. Só que a Bíblia diz que Jó naquela ocasião não murmurou contra Deus. Jó não pecou contra o Criador. Ele simplesmente disse: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. E bendito seja o nome do Senhor.